vezes, estava lendo uma passagem na Bíblia, né, na minha leitura diária, e que me trouxe algumas respostas para alguns dos muitos questionamentos que eu fico indagando a Deus ao longo do dia. Eu não sei se você tem costume de fazer isso. Acredito que a pastora sim, porque eu aprendi com ela isso. De ocorrer das coisas que vai acontecer ao longo do dia, a gente vai indagando a Deus, por que isso, por que aquilo outro, fala no coração, né? Desnuda, né? A minha falta de entendimento acerca dessas coisas. E quando a gente olha o cenário atual, eu não falo, tipo assim, eu falo o cenário atual de um modo geral do ser humano. Não é só político, não é só o lado profissional, não é só o lado eclesiástico, das igrejas. O lado do ser humano, irmão. Tipo assim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu fico questionando assim, uma coisa tão clara, tão nítida, tão assim, desvendada aos olhos de qualquer pessoa. E o ser humano ele tem a capacidade de muitas vezes assim, de distorcer algo muito simples que está acontecendo ali para um lado contrário. E eu falo assim, não é possível que essa pessoa não está vendo isso. Não tem como, né? Os irmãos entenderem a minha forma de pensar e de falar com o Senhor acerca das coisas. Os irmãos estão vendo que essa parede aqui é branca. A parede é branca e branca é. E não há como ninguém chegar aqui e olhar assim, essa parede ela é rosa choque. Mas o que acontece no nosso mundo hoje, na nossa sociedade como um todo, em todos os aspectos, em todos os âmbitos possíveis e cotidianos que temos, é que as pessoas têm uma facilidade para verem as paredes brancas em tom de rosa choque. Eu falava assim, isso não é possível. Não é possível que seja isso apenas só ignorância. Né? Que irmão sabe que é ignorância, né? Não é alguém que faz, não é grosso com alguém. Ignorância é a pessoa que não quer ter o conhecimento acerca de um assunto determinado. Ela simplesmente não quer. Ela sabe que existe, né? Ela sabe que essa parede é branca, mas como ela entende que a parede é rosa choque, ela continua querendo, não entendendo por que a parede é branca. Ela quer ficar no mundo dela, com aquela verdade dela, continua tendo as atitudes dela e para ela só, sem que qualquer pessoa que queira chegar a ela e lhe transmitir o conhecimento, ela queira receber. E às vezes, ainda que queiram receber, recebe por receber, sabe? Deixa você falar apenas por deixar você falar, né? Quando você virar as costas, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu até citava já aconteceu assim, uma conversa uma vez que eu estava tendo com uma determinada pessoa no trabalho e falava ali, né, das coisas do Senhor e de como, né, assim, Deus requer, ele não requer, há uma labuta diária dos cristãos tentarem mostrar para aqueles que são ímpios que nós não estamos querendo fazê-los mudarem de comportamento e aceitar a Cristo para que haja facilidade nessa mudança de comportamento, porque nós achamos que eles estão errados, e sim que o Senhor nos condena pelas nossas más atitudes. E é uma guerra diária, é uma batalha espiritual diária acerca dessas coisas. E falar para a diaconisa assim, eu chamei a pessoa foi, comecei a conversar com a pessoa, e a pessoa abriu o ouvido, começou, né, e eu até citava, né, indagava ali com ela, né, parafraseando com a parábola do semeador. E aí eu falava para ela assim, comecei a falar, e a pessoa abriu o ouvido, abriu o coração, você via que a pessoa estava ali te dando atenção para aquilo que você estava falando para ela. Havia concordância com aquilo que estava sendo expresso para ela, por parte dela.
Mas bastou vir alguém e citar um assunto diferente, não foi nem um assunto, irmãos, assim, sabe, fútil, não. Trouxe um outro assunto e já, automaticamente, como se nada tivesse sido ouvido, nada tivesse falado, ela desviou. E foi, sabe? Como se nada tivesse sido conversado, como se nada tivesse sido dito, como se nada tivesse sido pregado. Eu falo assim, Senhor, por quê? Que você vê as pessoas dando golpe. Hoje, essa semana, recebi uma mensagem, irmãos, com o ícone do GovBR, com toda uma situação ali, com o CNPJ, com tudo, falando que o meu CPF estava bloqueado. Aí eu entro lá, eu já entendendo, entro no aplicativo da Receita Federal e vejo lá que o meu CNPJ meu CPF está lá ativo, normal. Aí eu falei assim, Senhor, como que existem pessoas que vivem querendo prejudicar outras pessoas, ainda que elas saibam que aquilo é errado, que vai fazer mal para aquela pessoa? Às vezes você vai roubar alguém que só tem aquele dinheiro para comprar um remédio e você não está nem aí. Como eu tenho ouvido muito ultimamente, farinha pouca no peru primeiro. Não há quem pense mais no outro. Se eu não estou me dando bem numa situação, eu não quero que ninguém mais se dê bem em nada. E aí, quando a gente vai para a questão dos nossos governantes, a gente vê o cenário que a gente está. Mas eu quero falar para os irmãos que essa instância ela não está só lá, na alta medida, onde se rouba milhões e milhões. Há quem se proponha diariamente a lesar por migalhas. Lesar por lesar. Lesar pelo simples aspecto de querer se dar bem. E eu falo assim, eu não consigo entender como que as pessoas distorcem as situações, as coisas, não se importando com quem vai prejudicar, apenas porque quer estar certo numa determinada situação, sem embasamento, sem parâmetro nenhum, sabe? E o Senhor, quando eu li esse salmo, Ele falou no meu coração que as questões que acontecem no mundo cotidiano e variam, vai desde do ralezinho até o maior magistrado, quem tem ouvido ouça, se dá muito nesse Salmo 58. Os irmãos abrirem, Salmo 58. Os irmãos vão pegar aqui a água aqui atrás. Salmo 58, quem encontrou, diga amém? Amém. Eu vou estar lendo com os irmãos no versículo 3 em diante, que diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se encaminham proferindo mentiras. Tem peçonha, grava esse versículo 4. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Até aqui. O Senhor fala no nosso coração, que como aqui foi cantado pelo pastor, que cresça, nós diminuamos, que Ele apareça, que a sua glória se constante nos nossos corações, em nome de Jesus. E quando eu li isso aqui, irmãos, eu sempre assim, é tão óbvio, irmãos, que o ímpio, a vida dele é praticar a impiedade. E por que a gente se choca se a gente, por que a gente se incomoda? Por que pra gente, assim, às vezes é quase causando dor? Haja vista que o nosso amado apóstolo Paulo falava que ele ia se esforçar, como se sentindo dores de parto, até ver Cristo formado,
para aquele que estavam pregando. E que dificultosa é, irmãos, a trajetória daquele que vai lançar semente. De que o mundo que está aí afora, e que vive nessa prática, que ainda não são libertos, o que eles vão fazer é justamente isso. E quando eu li isso aqui, irmãos, achei isso interessante, você me deu algumas coisas já naquele tempo atrás, mas como na época, como uma anotação para mim mesmo sobre aquilo que eu estava indagando. A primeira coisa é a questão alegórica. E assim, é bom que tenha sido, né, eu acredito que não foi à toa, que o Senhor, quem traz esse salmo é o salmista Davi, é o rei Davi. E quando ele fala aqui nesse versículo 3, desviam os ímpios desde a sua concepção, nascem já se desencaminham, é alguém que tem propriedade para citar tal situação alegoricamente falando, porque até então a gente não tem como, a gente fala assim, nossa, realmente, né, do ventre, né, a gente pode mensurar que possível seja o que aconteceu sobre essa questão de concepção, né, de já se desviarem, né, mas é uma questão alegórica, assim como ele fala que desde o ventre materno o Senhor formou e em pecado concebeu ele a mãe dele. É o mesmo salmista Davi que fala esses dois versículos em determinadas situações. É o mesmo que fala agora que o ímpio, né, que ele já se desvia desde a concepção. É o mesmo. E o que tange aqui, irmãos, a gente entender que tanto em uma situação, tanto dele, como ele se refere ao nascimento dele, como no nascimento do ímpio, ele está citando uma questão de que Deus é onisciente para saber, desde o ventre, quem vai se desviar e quem não. Presbítero, qual é a prova disso? Muito claro. Jacó e Esaú. Quando Raquel engravida, Rebeca engravida, é proferida uma profecia com as crianças no ventre. Quando um estava com todo dentro do ventre, ia falar que o mais velho seria servir o mais moço, que seriam saídas dali duas grandes nações. Já havia profecia sobre essa questão. Tanto que vai dizer que o Senhor fala, profere que ele se agradou de Jacó e se aborreceu de Esaú. Mas a gente está falando, Deus está falando de criança. Irmão, mas ele está falando de um Deus que é onisciente. Ele sabe que Esaú ia tratar como nada a primogenitura dele. Um direito constituído pelo Senhor ao primogênito. Ele sabia. Ele sabia todo o proceder relaxado de Esaú como algo que ele tinha que tomar como valioso para ele. Então, nessa concepção, o rei Davi está salmodiando aqui acerca da onisciência de Deus acerca do ímpio. Falava aqui no último domingo, né, na escola dominical, nós não sabemos aqui quem é santo e quem não, quem vai para o céu e quem não, mas Deus sabe. Deus sabe quem nasceu e às vezes vai se tornar uma pessoa muito ruim durante muito tempo, mas em um determinado momento da sua trajetória ele vai se render a Deus e vai ser um grande vaso na mão dele. E essas duas coisas primárias me chamaram a atenção. Desviado desde a concepção e desencaminhado a nação. É como Deus se refere para mim. Para aquele que está lá fora, que não profere, que não entregou a sua vida para Cristo, que não foi quebrantado pelo Espírito Santo, não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, por aquele que é o único que é capaz de fazer isso. E quando a gente olha para esse cenário, nos versículos primeiros, ele vai citar assim: falai verdadeiramente justiça aos juízes. Ele faz uma indagação sobre isso.
julgais com retidão os filhos dos homens. Ele está falando para aqueles que são os magistrados da época. Está falando do maior rei que houve em Israel. Foi o que ajuntou Israel com Judá depois de haver separado na época de Saul. Alguém que tinha o controle do seu reino com grande entendimento. E ele conhecia os magistrados de tal forma que ele faz exceção. E parece que é tão cotidiano quando ele fala que os magistrados daquela época estão julgando os homens de maneira diferente, sem retidão, sem a forma devida. Ele questiona se as falas dos magistrados, dos juízes daquela época, se são verdadeiras. O salmista dá, é com retidão que julga os homens. E eu questionava se isso é possível, que a pessoa tem prazer em fazer as coisas erradas, prazer em prejudicar as pessoas, prazer em fazer o mal, sabe? Apenas por perversidade, porque muitas vezes não há ganho. As pessoas que são prejudicadas são pessoas pobres, pessoas como eu e você, que tipo assim, não temos muito a sermos lesados, não acrescentaríamos em nada, né, como vai dizer lá, um côvado à vida de ninguém. E aí segue. No mesmo versículo 4, no versículo 3, vai dizer, ele, né, já se desencaminha, proferindo mentiras, ou seja, é uma vida cotidiana de fazer coisa errada, e tipo assim, é natural, mentir é natural, faz parte da pessoa. Eu não sei se você já conhece assim, eu conheço alguns, convivo com alguns, de que todo mundo sabe que ela está mentindo, ela mesma sabe que as pessoas sabem que ela está mentindo, mas ela continua mentindo. E ela não está nem aí. Eu convivo com algumas pessoas assim, no cotidiano. Aí você vai para o nosso cenário atual e você vê a descaradez que as pessoas mentem ao vivo, ao microfone, né, que hoje em dia com a internet o alcance ainda é maior. Mentem, irmãos. Assim, todo mundo sabe que ela está mentindo, e ela continua mentindo, agarrada à mentira dela. É verdade. Morre! Né? Como diz aquele ditado, né? Eu vou morrer, mas eu vou morrer atirando. E eu falo assim, Senhor. Minha esposa fala assim, Rodrigo, você se estressa demais. Eu falo assim, irmãos, o Romanos 12 impera na minha vida, eu não me conformo com esse século. Irmãos, vocês vão parafrasear, porque eu já cansei de dizer aqui, irmãos, as coisas que acontecem aqui são coisas que precedem o livro do Apocalipse. São coisas que tem que acontecer. Irmão, você não consegue entender como o ser humano ele consegue ser perverso a esse ponto. E aí quando eu vou para o versículo 4, vem o segundo entendimento que eu começo a ter, que vai falar, tem peçonha, foi por isso que eu pedi para os irmãos gravar, semelhante à peçonha da serpente. E aí é onde começa a esclarecer a situação. Nós não mais vivemos, porque Cristo vive em nós. Todo aquele que confessa o Senhor como o único suficiente salvador da sua vida, já não mais nós vivamos. É Cristo que vive em nós. O Espírito Santo também tem em nós. É Ele que fala todo dia quando você vai pisar com a perna esquerda, Ele te manda pisar com a direita. Quem tem ouvidos ouçam, os entendedores entenderão. É Ele que fala para você pisar com a perna direita e não com a esquerda.
É Ele que fala para você não atravessar a rua agora não, atravessa depois. É Ele que fala para você, ó, esse negócio que você falou aí não era para ter falado não, volta lá e pede desculpa por isso que você falou. A nossa semelhança é outra. E é por isso, por a nossa semelhança ser outra, é por isso que nós nos indignamos tanto quando nós vemos as situações acontecendo, e aí a gente tem que, infelizmente, entender que aquelas pessoas que estão fazendo as coisas, a semelhança que elas têm, as coisas que elas fazem, elas só fazem porque elas têm semelhança com a peçonha da serpente. E aí, quando eu li isso aqui, o Senhor me levou a outra passagem que não tem nada a ver. João Batista está batizando o pessoal. E aí começa a vir gente, irmão, gente que não é para se batizar. É gente que tinha prazer em fazer coisa errada. Quem ler a passagem vai entender. E João Batista falou o quê? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Só para os irmãos entenderem, eu um dia fui raça de víbora, irmãos. Eu fui semelhança de pessoa na serpente. Hoje eu estou aqui. No versículo 5, já estou caminhando para o fim. Para não ouvir a voz dos encantadores. E aqui o salmista ele faz uma referência que me chamou a atenção na forma que ele coloca as palavras. E eu creio no jargão da pastora que existe Jesus que ele fala o seguinte: para não ouvir a voz dos encantadores, mais de um, do mais fascinante. Aí vai falar aqui, em encantamentos, ou seja, é para não ouvir a voz dos encantadores, do mais de um, mais fascinante dos encantamentos. E aqui minha cabeça explodiu, irmão. Porque quando ele fala encantadores, essa mesma aqui de estudo, eu fui lendo no rodapé. Os encantadores aqui que o salmista está se referindo é Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo. São os encantadores, ao qual as serpentes, os semelhantes à pessoa da serpente, não querem ouvir a voz, se recusam a ouvir a voz, ainda que esse seja o mais fascinante, ou seja, não há nada que possa ser proferido aos ouvidos das pessoas da serpente, ao que são semelhantes a ela, nada que vai causar mais impacto naquela vida do que aquilo que esses encantadores vão falar. É o mais fascinante encantamento de todos os encantamentos. E o que é? É a palavra da conversão, a palavra da salvação, a palavra do único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Algo que o mundo sabe, eu indagava uma vez, certa vez com um colega lá do trabalho. Ele é motorista lá da fundação, estava retornando do local, e eu falava para ele assim, a gente estava questionando algumas coisas, ele não era cristão, aí ele falava, mas indagava, que o mundo está assim, está assado, coisa e tal, o pessoal assim, Aí expunha para ele algumas coisas, eu falava para você assim, aí eu perguntei para ele algo, se não me engano, eu vi um podcast que ele falou, não lembro agora que foi, se não estaria, que ele falava, qual é o único lugar que você vai encontrar escrito, o primeiro lugar que se encontra escrito, que você não deve matar, que você não deve roubar, que você não deve mentir, que você não deve adulterar, que você não deve pegar nada do seu próximo, que você deve respeitar pai e mãe. Ele falava, perguntei para ele, de onde que... Ele falava, a Bíblia, sim, então. Ninguém lê Bíblia.
a base da Constituição, irmãos, toda ela de leis, a base dela é a Bíblia. A Constituição brasileira ela é agora bem recente, não sei se tem 150 anos ou menos. E a Bíblia também está escrita do jeito que está há mil anos. O Êxodo 20, que ele citou aqui, ele foi canonizado em 90 depois de Cristo. O que estava escrito lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 livros, desde 90 depois de Cristo, é a mesma coisa que está lá. Não houve mudança, não houve variação. Então, ou seja, o Êxodo está lá para a gente, do jeito que a gente lê aqui, pelo menos, no mínimo, há 1.800 anos. A gente considerar o nascimento de Cristo, o pós-Cristo, etc. e tal. E eu pego a garra para ele, onde você vê essas coisas? E o que as pessoas fazem? Outra coisa que eu vi: víboras surdas que tapam os ouvidos, uma explanação de que a própria pessoa tapa os seus ouvidos, ou seja, ela não quer escutar, irmãos. A gente vive numa sociedade hoje, irmãos, que assim, pai, é porque as pessoas elas não querem escutar de Cristo. Está todo mundo conversando e rindo e brincando. Começa a falar de Jesus no meio de pessoas que são ímpios para você ver. Fala misericórdia, glória a Deus para você, pessoal. O Senhor te muda, o comportamento muda, as pessoas não querem ouvir. Porque elas mesmo estavam se ouvindo, não quero ouvir. Não quero ouvir. E isso, a serpente, no capítulo de serpente, irmãos, é fornicação, assim. Na Índia, muito essa questão dos encantadores de serpente, que abrem o cestinho e a serpente, toca a flauta, a serpente sai, porque ela obedece à voz do encantador. Se ela não escuta a voz do encantador, ela está com os ouvidos, ela está o quê? Em desobediência. Esse povo faz essas coisas, eles estão desobedientes. E eles gostam de ser desobedientes. Eles têm prazer, o ímpio tem prazer na impiedade. Para não ouvir a voz dos encantadores, os que através de si dominavam o comportamento da serpente, ainda que contra a sua vontade, né? Porque a gente sabe, você sabe, não sei se você só fala do jeitinho que você está aqui, e é geral, irmãos, os pastores, eu, todo mundo, porque nós temos o Espírito Santo, irmãos. Tira o Espírito Santo, a gente volta sem igualzinho, tá? A Bíblia vai relatar que quando o Senhor, né, limpa o ornamento da casa, se você não preencher ela com o Espírito Santo cotidianamente, aquele espírito ruim que sai da casa volta com 7 piores do que ele, e o seu estado torna-se pior do que o primeiro. Está com os ouvidos para escutar do mais fascinante dos encantamentos. O encantador é o Deus Pai, Deus Filho, né? E o Deus Espírito Santo, como referi aqui. Fascinante, irmãos, que é isso que finaliza aqui. É entendermos, irmãos, que a gente, por ter outra semelhança, e aí vai, né, para você que acredita que fica indignado com as questões assim como eu, que esse fascinante encantamento é o que nós devemos a cada dia fortalecer para que se impere na nossa vida, para não nos indignarmos cotidianamente com as coisas que têm acontecido. E eu nem estou falando das famosas, tá, irmão? Eu estou falando na nossa esfera aqui mesmo, na esfera que nos alcança aqui, sabe? Nosso cotidiano, nosso dia diário, com as pessoas da nossa casa, né, da rua, etc e tal. E para mim é um desafio muito grande, irmão. Eu tenho muito problema com quem
acha que ele pode tomar o seu direito simplesmente porque ele... A pessoa que avança o sinal de uma maneira irresponsável e não está nem aí se ela vai bater, não aconteceu tudo agora vindo para cá. Estava fazendo retorno ali no... Acho que é Rei do Gado. No Rei do Gado. E o sinal estava aberto para mim. E se o sinal estava aberto para mim, quem vem da direção ali daqui do cemitério indo para Campo Grande, o sinal está fechado. E o cara foi na toda, irmãos. Eu estava na hora do se eu não paro, ele bate em mim. Porque ele achou que era o dono da rua. Isso que eu estou falando, irmãos, para você entender, isso vai acontecer, irmãos. Porque ele acha que ele é dono de tudo e não está nem aí. Quer ser externo na tua frente. Não acrescentou em nada na vida dele, 5 segundos, 10 segundos que ele fez ali, ou que ele esperaria no sinal. Ele não se importou se ele ia bater, se quem estava dentro do carro, se tinha uma família, se tinha uma senhora idosa, ele não está nem aí. E qual é a nossa diferença, irmãos? É que nós não somos comparados a esse tipo de animal, de semelhança de serpente. Mas nós somos comparados a ovelhas. As boas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Irmão, de que mediante toda essa situação, fiz toda essa ilustração dos irmãos acerca desse salmo, que recomendo aos irmãos, Salmo 53 e todo, para que entendamos que, por mais que nós oremos pelas grandes situações, né, pelos governantes, como a Bíblia nos ensina, pelos magistrados, está lá, irmão, tá? O cenário está aí acontecendo e a Bíblia manda continuar orando por esse povo. É a nossa obrigação. Mas que o cotidiano também vai nos... Quando a gente vai ler as cartas paulinas, né? Eu estou nessa fase da Bíblia, a gente vai entender quanto a gente fez coisa mal para Paulo. Quanto a gente, né, zoou o Paulo. Tudo trazendo para o português, claro, o pastor que é conhecedor acima das cartas. Praticamente todas as cartas, ele vai falar que alguém deu um vacilo com ele. Ele esperava tal atitude e a pessoa teve outra. Ele fala assim: que o Senhor dê a paga. E nós, irmãos, continuemos a escutar a voz do bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Porque a gente entender que a gente está aqui de passagem, falta pouco, para uns menos do que para outros, para uns um pouco mais, mas falta pouco. Que a gente entenda que a leve e momentânea tribulação que eu ou você estejamos passando, que o problema que nós estejamos sentindo, sofrendo, chorando, está rasgando a alma, que a leve e momentânea tribulação não se compara, mas não faz nem cosquinha, irmãos, do peso, da glória, daquilo que está preparado para aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Pastor. Amém. Graças a Deus. A Bíblia diz que as ovelhas, né? Pastor Jesus é o bom pastor das ovelhas, né? E elas ouvem a sua voz e seguem, né? Essa, né? João 10, né? Vai falar sobre isso. Nós possamos, né, esse mundo sem Deus realmente é um mundo, né, que ele naturalmente ele rejeita, né, a voz, né, do Evangelho, né? Não está preso apenas na questão satânica sobre a vida das pessoas, né, mas está na questão da queda lá do Éden, né, onde as pessoas são totalmente corrompidas e elas não ouvem a voz de Deus por um estado, né, original, né, e precisam
Por isso que você vai lembrar, né? João 3, versículo 13, né? Vai falar assim, da mesma maneira, né? Que quando as víboras lá no deserto começaram a ferir as pessoas, né? As pessoas começaram a morrer, né? João vai dizer o seguinte: da mesma maneira que Moisés precisou levantar uma serpente, né? Fundiu uma serpente de bronze e levantou ela, e quando as pessoas estavam feridas, olhavam para aquela serpente, aquele veneno perdia o efeito no corpo delas, né? E ele falou assim, a mesma coisa, quando Jesus foi levantado na cruz, todos que olham para Jesus, o veneno do pecado é aniquilado do corpo deles a partir de eles passam a poder conseguir deixar de ser víboras surdas para ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor possa nos louvamos a Deus, né? Porque temos sido transportados dessa condição para outra, e que aqueles que ainda estão nessa condição, né? Se o Senhor tenha misericórdia, e que possam, né, ouvir a voz do Senhor, né, e serem atraídos para mim, para Deus. Irmãos, nós queremos lembrar vocês, aqui nesse final, que no próximo domingo vamos estar falando sobre o estudo do domingo sobre a invasão secular, lição 6, né? Sobre a invasão secular, esse assunto novo que estaremos começando. Tem sido uma revista de temas atuais, de conteúdos atuais, e é bem importante e realmente para trazer um questionamento, a participação sempre muito boa. Ela fortalece, ela ajuda na compreensão, né, no entendimento, é muito bom isso. E faremos isso no próximo domingo, às 18 horas. E também estávamos orando, né, nós estamos, irmão, eu já falei isso aqui, ela só falar de maneira pública no grupo, nós estamos indo atrás, né, de orçamento para poder, né, pensarmos já na questão de fazer o rebaixamento aqui do espaço, aqui do prédio, né? Então a gente quer colocar, está pensando no rebaixamento de isopor, que é o mais leve, é térmico, ele favorece outras situações de manutenção, né, e tudo mais para acusticamente também, fica melhor a acústica do som também, tem suas agrupa suas vantagens. Então, se os irmãos, né, tiverem uma informação, uma fonte, né, um colega, uma pessoa próxima, né, que tenha já, né, conhece alguém que faz esse tipo de serviço, ou já colocou em algum lugar, está instalado, né, fala para a gente depois, a gente poder conhecer, né, essa obra, né, esse trabalho feito, né, porque dizer que faz é uma coisa, né, você ir lá ver a pessoa que ter feito aquele trabalho, né, pronto, né, aquele portfólio, né, de um trabalho feito é diferente, né, então a gente consegue atestar a qualidade, né, daquele trabalho realizado, né? Então a gente poder em busca de já precisar, né, nós estamos já também em vista para comprar os ventiladores como esse aqui, comprar mais uns 4 ventiladores para colocarmos aqui. A gente também quer paralelamente também ver essa parte também do para rebaixar também, e a gente poder também estar sanando essas questões aí climáticas do nosso espaço, né? E de ruídos também, né? Que a gente no último sábado tivemos uma experiência bem barulhenta aqui, né? Com relação a isso, né? Como também já vivemos aqui no nosso culto normal, né? Nosso dia a dia nosso aqui, né? Não foi nada novo para a gente ver no sábado o que aconteceu aqui, né? Já era comum nosso, né? Mas a gente quer tornar isso mais confortável para nós, né? Que ele seja adequado para a nossa convivência aqui, em nome de Jesus. Bem, vamos estar, né, nesse momento finalizando, mas eu quero aqui chamar o presbítero Rodrigo, porque amanhã ele é o aniversariante do dia, né? O presbítero Rodrigo, amanhã, Laura foi na segunda-feira, oramos no domingo, né? E amanhã será o presbítero Rodrigo. A gente quer orar pela vida do servo do Senhor, e né, ainda garotinho ainda, né? Novinho ainda, né? Mesmo que os pelos brancos mostrem na barba, mas ainda está novo ainda, e oramos pela vida do servo do Senhor. Amém? Vamos cá, Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar pelo servo do Senhor. 33 anos, né? Que maravilha, né? Idade de Cristo, né? 33 anos. Amém. Vamos orar, Senhor Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por este privilégio, pela alegria de já poder estarmos, Senhor, com o teu filho, Senhor, nessa convivência de longa data.
e mais uma vez podemos, Senhor, estarmos próximos e nos alegrarmos também com a alegria do Teu Filho no dia de amanhã. Senhor, a graça da vida, mais uma oportunidade, mais um ciclo que se inicia, Senhor, mais um amadurecimento pessoal, ó Deus, mais, ó Deus, como pessoa, como indivíduo, ó Deus, para a construção, para a edificação do seu pensamento, da vida, ó Deus, sobre o entendimento de tantas coisas, Pai. Nós queremos agradecer, pedir que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito, continue, ó Deus, derramando graça, suprimento, Senhor, alegria, Senhor, no coração do Teu Filho, Senhor, ó Deus, porque, Senhor, hoje foi um dia, Senhor, que não temos essa informação em números exatos aqui, Senhor, mas vamos levantar uma estatística, Senhor, muitas vidas hoje, Senhor, como tivemos a notícia triste do nosso amado pastor, Senhor, passaram para a eternidade, Senhor. Mas, Senhor, nós também nos alegramos, ó Pai, que também hoje também e amanhã, como Teu servo, é um dia de completar mais um ano de vida, mais um novo ciclo, Pai. Que as Tuas bênçãos, ó Pai, ó Deus, o Teu poder, ó Pai, continue se aperfeiçoando, ó Deus, na vida do Teu servo, ó Pai. Desde já, Senhor, que os desejos, os sonhos do coração, ó Pai, aqueles que estão ali, ó Deus, que da infância queriam que acontecesse, Senhor, que é nessa idade, Senhor, por que não? Podem ser, ó Pai, trazidos à existência, serem contemplados, o Teu Filho se alegre e possa desfrutar, porque a Tua palavra diz que, Senhor, não existe nada melhor do que um homem poder aproveitar e ser feliz e gozar da vida que o Senhor concedeu a ele e poder, através do seu esforço e trabalho, Senhor. E isso é a bênção do Senhor. Nós queremos comunicar sobre o Teu Filho nesta noite, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele está calçada 41, calça cintura 38, que ele era, né? Se fosse, né? Blusa G ou GG, não sei, mas enfim, está aberto aí para o presente, se querer depois contemplar, né? Chave Pix, está no grupo lá, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos agradecendo ao Senhor e orar por esse no final, e a gente está encerrando, né? Em nome de